Saudações a todos que nos acompanham. Como prometido, aqui estamos, sem demora. Em menos de 15 dias, aqui estamos novamente. E na próxima semana, novamente. Próximo final de semana, mais um vídeo para tentar recuperar aí o tempo perdido para aqueles que acabam aí estudando e levando muito o nosso conteúdo para dentro daquilo que lhes é de interessante na sua cultura religiosa. Vamos falar hoje sobre algo que é simples, sim, é simples. É básico, sim, é básico. Porém, infelizmente, em muitas ocasiões e por muitas pessoas, mesmo aquelas que têm já uma grande prática, uma grande bagagem, muitas vezes acabam deixando escapar pequenos detalhes que são muitíssimo importantes. Vamos falar sobre proteção espiritual e limpeza espiritual. Quando é recomendado? Quando é necessário? Quando é obrigatório? E definir exatamente qual é o objetivo de uma proteção espiritual e qual é o objetivo de uma limpeza espiritual. Pois ambos podem andar juntos e ambos, um complementa o outro, mas, infelizmente, como eu falei, muitas vezes não são interpretados ou não são abordados, não são levados em consideração da forma correta. Vamos lá. Todos os seres humanos acabam carregando diversas características espirituais. Uma das características é a proteção espiritual. Independente da pessoa ter ou não uma cultura religiosa, independente dela ter ou não uma prática frequente, independente dela acreditar ou algo ou não, todo ser humano tem uma proteção espiritual. Isto é a base de todo ser humano, tá? Então, ele é um ser vivo, ele é um ser influente, influenciável e, por isso, ele tem, sim, vibrações e acaba também recebendo vibrações. Então, em todo esse contexto, todo o ser humano possui uma proteção espiritual. Alguns a mais, outros a menos. Isto varia de acordo com a característica de sua personalidade mental e espiritual, e de acordo com vários detalhes individuais, ok? Então, nós temos uma proteção básica e esta proteção ela vai te dar um determinado amparo. Porém, quando nós estamos em um determinado ecossistema onde a negatividade é muito grande, lógico que essa proteção ela não vai te dar um amparo muito eficiente ou prolongado, tá? Quando nós temos um ecossistema desfavorável, nós iremos necessitar de uma proteção maior. Então, quanto maior a negatividade ao seu redor, maior a necessidade da sua proteção. Exemplo, se você tem um convívio social com pessoas aonde este grupo ele é muito desarmônico, ou seja, existe fofocas, intrigas, dúvidas, traições, aonde não tem uma grande confiança entre as pessoas, um grupo familiar aonde é muito reduzido ou muito amplo, um grupo de trabalho aonde existe uma competitividade muito acirrada, então isso tudo acaba elevando a negatividade à sua volta. E quanto maior a negatividade, maior deve ser a sua proteção. Quando é recomendável você ter uma proteção espiritual? Exatamente nos exemplos que acabamos de dar.
Quanto maior é a negatividade no seu ecossistema, mais recomendável vai ser a sua proteção. Agora, se você, por exemplo, tem um grupo familiar pequeno, amigável, e você sente confiança e se sente amparado nesse grupo familiar, quando você tem um grupo social onde é considerado algo produtivo, então menor a necessidade de sua proteção. Depende de cada pessoa. Então não existe uma determinada classe de pessoa, uma determinada atividade profissional ou um determinado grupo familiar, grupo social que vai determinar a necessidade ou não de sua proteção e também o tamanho que ela deve amparar. Quando é recomendável uma limpeza espiritual? Isto é fundamental. Nós recomendamos uma limpeza espiritual periódica. Agora, o intervalo entre cada limpeza, aí também varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem uma atividade religiosa, ela tem um grupo familiar médio, ela tem uma atividade social boa no que ela pode avaliar e o trabalho dela não é um trabalho tão competitivo, não é algo tão perigoso, né? Perigoso que eu digo é de se perder, de ter uma concorrência que vá atrapalhar e trazer percas grandes, tá? Então, esse tipo de pessoa, uma vez por ano, uma limpeza espiritual seria o adequado. Agora, aquela pessoa que já tem um grupo familiar competitivo ou um grupo social competitivo ou principalmente, né, uma atividade profissional aonde a competitividade, a concorrência é grande e muitas vezes desleal, aí nós já recomendamos que seja ali a cada 6, 8 meses. Na verdade, uma limpeza espiritual, ela pode variar, tá? De repente, esse ano, você precisa de uma limpeza em um curto espaço de tempo. De repente, ano que vem, você fica mais meses sem a necessidade. Isto você mesmo pode determinar. Quando começa a sua rotina, coisas básicas, simples, começam a atrapalhar, as coisinhas básicas assim começam a não dar tão certo. Uma simples ida ao mercado, um passeio no shopping, uma pequena viagem de fim de semana, começam a ter várias coisinhas assim que acabam incomodando, atrapalhando. Então, é interessante você pensar em fazer uma limpeza espiritual. Não significa que você está sofrendo de ataques, você está sendo perseguido, você tem eguns, quiumbas, espíritos obsessores. Não é isso, tá? Então entenda que naturalmente, todo ser humano, independente da classe social, independente da cultura religiosa, independente de onde esteja no mundo, você pode estar embaixo da ponte, morando embaixo da ponte. Você estará sujeito a ter olho grande, inveja e julgamentos negativos. Então, todo ser humano, a não ser aquele que está lá no deserto, totalmente isolado do mundo, aquele que está lá em uma mata totalmente fechada, isolado do mundo, se não é de conhecimento de ninguém a existência dele, tudo bem, ele vai estar imune a olho grande, inveja e julgamentos negativos. Porém, aquela pessoa, tá? O Mário decidiu se enfiar dentro da mata e terminar os últimos anos da vida dele lá no meio da mata, lá no fundo, isolado do mundo. Ele também vai estar sujeito a olho grande, inveja e julgamentos negativos, porque a existência dele é conhecida. Então, todo ser humano estará, sim, sendo alvo e sendo influenciado por energias negativas derivadas do simples fato de existir. Então, em determinadas épocas, talvez você esteja muito mais visado pelas pessoas à sua volta e atraindo este comportamento das pessoas. Até mesmo parentes, pessoas que te amam, pessoas que dariam a vida por você. Essas pessoas também podem, em determinados momentos,
negativamente influenciarem você. Por quê? Eu tenho a minha opinião sobre as suas atitudes, eu tenho a minha opinião sobre as suas escolhas, eu tenho a minha opinião sobre o que você representa. E, de repente, a minha opinião, se ela for negativa, ou seja, se eu estou julgando, interpretando, se eu estou achando que você não merece, enfim, qualquer pensamento ou julgamento negativo de minha parte para você, mesmo eu amando você, mesmo eu dando a minha vida por você, vai estar gerando uma energia negativa que vai estar indo em direção a você. Então, em determinadas épocas, em determinados momentos, você poderá estar sendo muito mais influenciado, muito mais receptivo às negatividades, e isso pode atrapalhar, e às vezes atrapalha bastante. Não significa que você está sofrendo ataques espirituais, não significa que você está sendo perseguido, não significa que você está numa maldição, não significa que é um karma, ok? Mas isto também, tá? Esta negatividade normal que todo ser humano recebe do seu ecossistema, essa negatividade também pode contribuir para que a sua defesa venha a ficar fragilizada, e aí sim, ataques espirituais, perseguições, enfim, todo o não natural direcionado a você pode sim acabar influenciando de forma muito mais expressiva do que deveria. Agora iremos falar exatamente sobre algo que muitos religiosos, desde iniciados até os mais experientes, acabam confundindo, tá? Eu tenho a minha cultura religiosa, tá? E dentro da minha cultura religiosa, a estrutura, ela tem a tendência a me dar uma forte proteção espiritual. Em algumas culturas religiosas, determinados procedimentos ou determinada estrutura dentro daquela cultura vai me dar ainda o privilégio de a energia negativa direcionada a mim ser filtrada e ainda aproveitada de alguma forma, tá? Ou seja, se alguém vibra de forma positiva para mim, isto é recebido por mim e aproveitado pela minha individualidade. A negatividade direcionada a mim, isto é filtrado e reaproveitado de alguma forma pela a estrutura e ou às vezes retorna a parte para mim como positivo ou serve como um alimento ou uma recarga ou é aproveitado de alguma forma dentro daquela estrutura. Estou falando de forma bem genérica, tá? Porque existem inúmeras culturas nas quais nós temos isso. Nós temos também determinados procedimentos aonde dentro de uma defesa, ela, além de bloquear, ela devolve. Então, assim, existem inúmeras técnicas, existem inúmeras práticas, fundamentos. Então, a gente está falando aqui de uma forma mais generalizada para a pessoa não pensar que é o que está na minha rotina, o que é só aplicado e ensinado por mim. Não, isso é de forma generalizada, de forma universal, tá? Então, por isso estou falando de uma forma mais generalizada, sem dar exemplos mais direcionados e sem estar entrando em detalhes mais íntimos, vamos dizer assim, tá? Mas nós temos que entender o seguinte: a minha estrutura religiosa, por mais eficiente que seja a proteção que ela vai me oferecer, é para mim, como religioso, dentro da prática individualizada. Bom, então o que isso significa? A estrutura religiosa, por mais bem elaborada que ela seja, por maior aproveitamento da negatividade que ela ofereça, isto é de forma individual. Ou seja, nas minhas práticas, na minha rotina, eu estou totalmente imune às influências de terceiros. Certo? Beleza. Mas agora,
Se eu exerço atividades dentro desta cultura que me dá imunidade à negatividade, eu exerço atividade para terceiros, então eu estou ampliando o meu campo. No que eu estou ampliando o meu campo, eu estou movimentando energias que não são para mim. Se não são para mim, a minha estrutura religiosa, ela não vai ser 100% eficiente dentro do que se diz respeito à proteção e à limpeza espiritual. Em resumo, por maior que seja a estrutura e mais bem organizada, por maior que seja a minha manutenção, por mais bem que eu trate as entidades, por maior que seja a minha regularidade, melhor que seja aquilo que eu ofereça, a estrutura ela é feita para o amparo individual. Se eu estou agindo em benefício de terceiros, eu tenho que ter na mente que eu preciso aumentar a minha proteção e preciso sim, com uma determinada frequência, ter limpeza espiritual. Ah, mas o meu culto, nós temos ali uma entidade que ela capta toda a negatividade e para ela o negativo é como se fosse um alimento, é como se fosse uma força, é como se fosse algo a mais. Ela trabalha só para comer o negativo. Então o negativo não me pega porque é alimento daquela entidade. Beleza, isso é para você no seu individual. Mas no momento em que você se abre para o exterior, no momento em que você busca influências para agir em outros destinos, você tem que entender que você saiu da individualidade, está no coletivo. E aí sim, você precisa ter a ideia, precisa ter aceitação, precisa entender que você não está mais usando a prática, a cultura, os conhecimentos, as energias de forma individual, você está usando de forma coletiva. E aí, toda a energia que você está movimentando é muito maior do que se fosse apenas de forma individual, não é verdade? Então, assim, ó, é básico, tá? Então não tem o que discutir. Porque se você estivesse usando as energias apenas em sua vida, apenas em seu benefício, você está manipulando uma determinada carga. Se você está agindo para terceiros, você está aumentando a carga. É a mesma coisa. Eu tenho um caminhãozinho aqui, tá? Meu caminhão, ele suporta 1 tonelada. Então eu tô com o meu caminhãozinho lá, eu boto 800 quilos no meu caminhãozinho, vou lá, volto. De novo, 800 quilos, vou lá, volto. Mas agora tem a Dona Maria aqui, a vizinha, eu preciso de um frete. Tu leva para mim lá? Levo. Mais 200 quilos para Dona Maria. Aí meu caminhão, ele suporta 1 tonelada, então vou lá. Meus 800 quilos, mais os 200 da Dona Maria. Volto. Dona Maria, de novo, vai e volta. Mas agora, aí, além da Dona Maria, tem a prima dela que ficou sabendo que eu também levo. A prima dela, isso aqui é só 50 quilos, tá beleza. Só que o meu caminhão, ele é fabricado para 1 tonelada. Só que agora eu tenho meus 800, os 200 da Dona Maria, mais 50 da prima dela. Então eu tenho 1 tonelada e 50 quilos. O que vai acontecer com o meu caminhão? Ele vai suportar? Talvez ele até suporte, mas vai começar a dar problema em algum momento. Porque eu estou carregando algo acima do que ele estava programado. E aí, vem lá, uma conhecida lá uma conhecida da feira, da prima da Dona Maria. Então vou falar com ele. É bom? Ele é muito bom. Então tá. O caminhãozinho dele é bom? É bom, muito bom. Então tá. Aí vem a amiga da feira lá da prima da Dona Maria, com mais 150 quilos. O que eu vou fazer? Vou conseguir carregar no mesmo caminhão? Não vou. Então, esse é o exemplo mais simples para você entender.
Você pode ter a melhor proteção espiritual, a melhor cultura, mais pica das galáxias de todas. Mas no momento em que você deixa de trabalhar, deixa de agir apenas de forma individual, você vai precisar, sim, aumentar a sua proteção e ter limpezas espirituais periódicas. Mais um detalhe importante. As pessoas acabam não entendendo, confundindo, ou simplesmente se deixam levar pelo tempo, pela comodidade, enfim, vamos deixar assim, e acabam simplesmente não dando atenção e não percebem que pequenos problemas podem se transformar em grandes problemas e assim por diante. Como no curso de bombeiro que eu fiz, uma das coisas que eles falam já no início do curso é: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio ele começa por uma faísca. Então, meus amigos, às vezes um pequeno detalhe ele vai se transformar em algo enorme e gigantesco. Proteção espiritual. Entenda que a proteção espiritual, ela, por melhor e maior que seja, um exemplo aqui, tá? Chave espiritual. Uma chave espiritual, existem várias chaves espirituais, tá? Por exemplo, essa aqui que eu uso aqui, tá? Que vocês me veem nos vídeos aqui no YouTube, podem me ver em redes sociais, nas fotos, vídeos, eu tô sempre com elas, tá? É raríssimo não estar. Somente naqueles casos, assim, que eu vou fazer alguma atividade muito radical, tá? E aí eu tiro do pescoço para não perder, ou então eu estou com ela no bolso, ou então enrolada e amarrada, de repente, na cueca, tá? Dependendo da atividade que eu estou exercendo, mas é sempre. Então, essa chave espiritual que eu uso é chamada chave de Agripa. Mas existem várias chaves espirituais, tá? Mas toda chave espiritual, ela tem uma proteção inviolável. Mas não pode ser. Sim, a proteção espiritual é inviolável. Mas isto não significa que determinados pontos não podem ser levados em consideração. Primeiro, é muito importante, qualquer tipo de proteção espiritual, ela vai te proteger do mundo externo. Ela não vai te proteger do mundo interno. O que isso significa? A proteção espiritual, ela vai te defender, te proteger, eliminar, neutralizar, bloquear, use a palavra que quiser, de tudo aquilo que está vindo contra você. Mas ela não vai te proteger da sua própria negatividade. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, reações, seus impulsos. Então, tudo aquilo que é de sua responsabilidade, a proteção espiritual, ela não vai te proteger de você mesmo. Sendo assim, por maior que seja a sua proteção espiritual, se você não for uma pessoa coerente nas suas escolhas, nas suas reações, se você não for uma pessoa coerente nos seus impulsos, nas suas decisões, nas suas escolhas, então a proteção, ela não vai te ajudar. Ela vai te ajudar, sim, em qualquer negatividade externa que venha tentar influenciar a sua vida de forma negativa, mas ela não vai te defender das suas escolhas erradas, da sua personalidade, da sua rotina. Então, muitas vezes as pessoas confundem, eu fiz uma proteção, mas não melhorou tanta coisa assim. Tá, mas e você? Como é a sua personalidade? Como é que você encara quando tem uma dificuldade? Uma proteção espiritual, uma limpeza espiritual, um culto religioso, por melhor, maior que seja, não vai te deixar imune de problemas, obstáculos ou dificuldades. Então isso faz parte da rotina, do mundo do ser humano. Mas quando você tem uma defesa espiritual, quando você tem uma limpeza espiritual que foi feita há pouco tempo, quando você tem uma cultura, uma prática religiosa que você é frequente, é assíduo, isso vai fazer com que os problemas, obstáculos ou dificuldades sejam mais a menos.
o intervalo entre um e outro são maiores e te dá a oportunidade de fortalecer e sair bem melhor passando aquela situação. Mas se você não tiver a inteligência de encarar os problemas, obstáculos ou dificuldades, de nada vai adiantar você ter ajuda. Entende? Então, este é um dos grandes detalhes sobre a proteção espiritual. E o que é uma proteção espiritual? Basicamente, eu tenho uma proteção espiritual, tá? A proteção é uma porta de 50 metros de altura. Aí vem lá, pode vir, qualquer pessoa vai lá e atira uma pedra, pau, bate na porta, não vai entrar. Vai lá e pega um torrão de barro, pau, joga na porta, não vai entrar. Vai lá e pega uma flecha, não vai passar. Vai lá e pega uma bazuca, não vai passar. Mas isso é a proteção, tá? Ela vai bloquear, neutralizar. Ela vai defender. Por isso já diz, proteção espiritual. Então, vai barrar, proteger, bloquear. Mas agora, se eu pego uma pedra, atiro numa porta, pau, bate na porta, o que acontece? Ela vai se desintegrar, vai virar purpurina e sumir no espaço, virando estrelinhas lá no universo? Não. Se eu pegar um torrão de barro, se eu tocar, o que vai acontecer? Vai bater na porta. Vai acontecer o quê? Vai bater na proteção e vai se liquidificar e vai escorrer mundo abaixo? Não. Se eu pego uma flecha, atiro na porta, ela vai bater na porta e vai ricochetear na porta e vai ir para outro lugar? Não. Tem uma bazuca, mas a minha proteção, ela é tipo um bunker, a prova de bomba atômica. Mas se eu atirar uma bomba ali naquela porta, o que vai acontecer com aquela bomba? Ela vai explodir ali e só virou efeito especial? Só vem a luz? E acabou? Não. Então, meus amigos, qualquer que seja o objeto lançado em direção àquele ambiente que está protegido, aquela pessoa que está protegida, será bloqueado. Não vai ultrapassar, ou seja, não vai interferir de forma negativa, será bloqueado. Porém, assim como em uma estrutura física, qualquer objeto que eu lance, se for bloqueado, se estiver protegido, o que vai acontecer com aquilo que foi lançado? Ele vai deixar resíduos. Se eu atiro uma pedra naquela porta, a pedra vai bater na porta, de repente ela se quebra em vários pedaços, ou de repente ela continua inteira. Mas o que vai acontecer com ela? Vai cair no chão. Se eu pegar um torrão de barro e atirar, o que vai acontecer? Parte do barro vai ficar espalhada por tudo quanto é canto, parte vai cair no chão. Se eu lançar uma flecha, se é de metal, a flecha vai bater e vai cair no chão. Se é de madeira, a flecha não vai ultrapassar, mas o que vai acontecer? Ela vai ficar cravada ali. Se é uma bomba, o que vai acontecer? Vai explodir ali, não vai derrubar a porta, não vai passar nada de ruim para lá. Mas haverão resíduos, e esses resíduos ficam aonde? Ali espalhados. Então a proteção espiritual é isso, tá? A proteção espiritual, ela vai barrar, defender, proteger. E o porquê que, independente da sua proteção, você, de tempos em tempos, precisa de uma limpeza espiritual para tirar todos esses resíduos que não estão influenciando de forma direta, mas se a quantidade começar a ser significativa, vai começar a empilhar aquelas negatividades à sua volta
e vai atrapalhar os seus caminhos, vai atrapalhar as pessoas que estão à sua volta. Vai influenciar, não em você, mas vai influenciar em tudo aquilo que está na sua volta. Então, a proteção, ela não vai deixar que você tenha influências ou interferências negativas de terceiros, mas de tempos em tempos você precisa de uma limpeza espiritual, porque ela vai tirar os resíduos que estão na volta e assim vai complementar esta estrutura planejada para que você possa, de forma bem eficiente, moldar o seu destino de acordo única e exclusivamente com suas vontades, necessidades e planos para o futuro. E, sendo assim, uma limpeza espiritual é necessária com frequência para todos, independente da sua cultura religiosa, independente da proteção que você tenha. Eu tenho, naquilo que é de meu conhecimento, uma das maiores proteções existentes, que é uma chave espiritual. Mesmo assim, eu tenho, sim, uma limpeza espiritual periódica. E, como aqueles que me acompanham sabem, nós temos, no final de ano, tá, o procedimento a Exu do Ouro, tá, e eu participo junto, tanto para mostrar para aqueles que estão conosco e vão participar que é bom e é eficiente, tanto que também é algo necessário para mim. Antes de Exu do Ouro, nós tivemos Sementes de Osíris, nós tivemos Ponto de Força chamado Rainha do Norte, que não é uma entidade, mas sim um ponto de força, tá? Em todos eles eu participei. Por quê? É necessário, mesmo a maior proteção que eu tenha, é necessário frequentemente uma limpeza para tirar os resíduos negativos, e esses resíduos negativos, eles não vão atrapalhar de forma direta, de forma individual, mas eles vão influenciar outras pessoas e acontecimentos que estão na minha rotina. Por isso, sim, uma limpeza espiritual é necessária para todos. Independente de você ter uma atividade religiosa, independente de você estar dentro de uma cultura e ter atividades em benefício de terceiros, independente de qualquer coisa na sua vida. Se você não tem uma proteção espiritual, sim, é necessário você ter uma limpeza espiritual periódica. Se você tem uma proteção espiritual, sim, é recomendável você fazer uma limpeza espiritual periódica. Mas o tempo, o intervalo entre uma e outra, aí depende de vários detalhes individuais. Ok? Diante de tudo aquilo que falamos agora, então, eu acho que é impossível você confundir, mas vamos então finalizar com os comentários a seguir. O que protege não limpa, o que limpa não protege, ok? Ficou claro, de acordo com tudo aquilo que eu já falei até agora, o que limpa não protege, o que protege não limpa. Então, são dois processos diferentes e um complementa o outro dentro de um planejamento, de uma estratégia espiritual que é necessário para todos, principalmente daqueles que têm alguma atividade religiosa, seja individual ou seja aberto a terceiros. Existem procedimentos em que juntos fazem a mesma coisa, mas não é um procedimento que faz as duas coisas, não. Nós estamos executando os dois processos dentro de um determinado assunto, dentro de um determinado trabalho. Como, por exemplo, o que nós fazemos aqui no final do ano, a Exu do Ouro. Então, nós fazemos a limpeza, nós fazemos a proteção e também a abertura de caminhos. São 3 processos dentro do mesmo trabalho. Mas não significa que
eu vou fazer uma coisa simples e básica e já vou conseguir as 3 coisas. Não. Se você vai lá, pega lá os vídeos lá onde eu estou falando sobre limpeza de final de ano, tá? Geralmente esses vídeos aí tá lá lá em outubro, novembro. Mas enfim, quem acompanha sabe, quem não acompanha vai dar uma buscada lá, limpeza e abertura de caminhos para eixo do ouro, tá? Então, é um processo que nós fazemos as 3 coisas dentro do mesmo trabalho. Só que não é algo simples, é algo bem complexo, tá? Então, quem acompanha sabe, quem não acompanha vai lá, busca o vídeo e já vai saber, tá? Então, existem vários trabalhos em que nós vamos fazer as 2 coisas juntas. Nós vamos limpar e proteger. Mas agora, se eu vou querer fazer uma proteção espiritual, entenda. Entenda. Digo isso porque chega a dar agonia de alguns religiosos que eu vejo fazer isso. Vamos fazer uma proteção espiritual, mas você tem que fazer uma limpeza junto. Você não tem nenhuma chance de eficiência se você vai e taca só uma proteção. Não, você tem que limpar e proteger. Você até não precisa fazer uma proteção junto com limpeza, tá? Ah, não, a pessoa tá com dificuldade, tá com pouco recurso financeiro, vai lá e faz uma limpeza. Pronto, tá? Isso já vai ajudar de forma bem significativa para quem tá lá no chão. Mas agora, se uma pessoa tá com algum problema e você determinou que ela precisa de uma proteção espiritual, você tem que fazer uma limpeza para depois fazer a proteção. Não adianta fazer só a proteção, tá? Então, é recomendável, é importante sim. Se eu vou fazer uma proteção, se de alguma forma, dentro do que foi planejado, dentro do que foi avaliado, aquela pessoa precisa de uma proteção, então eu preciso fazer a limpeza espiritual e aí a proteção. Não adianta eu fazer só a proteção, tá? Isso é fundamental. Mas também existem casos em que não é urgente, não é algo com necessidade imediata fazer uma proteção. De repente, a pessoa, dentro de toda a atividade dela, do histórico dela, ela só está sobrecarregada negativamente. Então, eu faço só a limpeza e mais adiante, se a pessoa quiser, a gente faz a proteção, tá? E, entenda, o que acaba dando amparo é a proteção ou é a limpeza? Os dois, ok? Então, assim, ó, é o feijão com arroz brasileiro, tá? Então, assim, ó, é o sol e a lua, é a água e o fogo, é a terra e o ar. Então, assim, ó, não tem como um existir sem o outro, tá? São complementos. Um complementa o outro. Espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido aqui com as palavras que deixamos a vocês. Agradeço a companhia. Final de semana que vem teremos mais um vídeo e, como de costume, fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.